A Organização Mundial da Saúde voltou a considerar a Mpox uma emergência de saúde global após o aumento de casos em países africanos, em função de uma variante mais letal do vírus. Mas no Brasil, até o momento, não há registros dessa nova variante. Mesmo assim, o Ministério da Saúde instalou um centro de operações de emergência em saúde para coordenar as ações de resposta à Mpox no Brasil. O estado de São Paulo registrou 315 casos de Mpox entre janeiro e julho desse ano. É um número bem maior do que os 88 casos confirmados no mesmo período do ano passado, mas que ainda está muito longe dos 4.129 casos registrados em 2022, quando de fato ocorreu um surto da doença aqui no Brasil. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, estamos numa fase em que o que é importante é a vigilância e o monitoramento. A gente conversa agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Halcyon Teixeira. Doutor Halcyon, muito obrigado pela sua pergunta. Que doença é essa? Quais são os sintomas e como é que a gente contrai ela? Olá, boa tarde, Casé. Primeiro que essa é uma doença causada pelo vírus Mpox, né, que é antigamente chamada a doença varíola do macaco. Atualmente atualizamos esse nome para não ficar aí vinculado ao animal, porque ele não tem, ele também é uma vítima como a gente, né? E é uma doença, então, de um vírus que, em contato aí de pessoa a pessoa, pode fazer a sua transmissão e causar aquelas lesões de pele importantes que podem acometer todo o corpo, e em algumas pessoas isso pode ser pior. O que aconteceu, como você falou, em 2022 nós tivemos, essa é uma doença que sempre foi mais restrita a alguns países da África. Em 2022, um tipo do vírus, lá, uma variante chamada Clado 2, conseguiu sair daquela região e fazer aquele surto maior que começou em 2020, final de 2022 até o comecinho de 2023. Porém, desde o final do ano passado, foi notado na República Democrática do Congo, um país da África, um novo aumento do número de casos de Mpox, fora do que era esperado, fora do comum dos surtos que estavam acontecendo. E quando foram analisar isso, viram que era uma mutação do vírus. Então, meio que como se fosse agora um vírus mutado e uma característica que parece que ele aprendeu a transmitir mais fácil de pessoa a pessoa, algo que não era encontrado nas outras. Então, a partir disso, e com a doença se espalhando para outros países ali ao redor da República Democrática do Congo, semana passada a OMS fez esse alerta, que envolve vários esforços, envolve da gente olhar com um pouco mais de cuidado para aqueles países da África, né, levando recursos de todos os tipos, financeiro, recursos humanos, entendendo também um pouco mais o que está acontecendo lá, para não ficar uma doença negligenciada, e ao mesmo tempo fazendo um alerta mundial para que todos os países se preparem, porque da mesma maneira que aconteceu em 2022, é possível, ou melhor, é provável que casos aconteçam em outros países do mundo. Certo. Doutor Halcyon, o senhor poderia explicar em mais detalhes quais são os sintomas dessa doença? Porque quando elas são muito impressionantes, né? São essas erupções cutâneas, a gente fica com a impressão de que é algo que acaba infligindo um grande sofrimento nos pacientes também. Sim, causa muita dor. Então, o que acontece? Como toda doença infecciosa, né, inicialmente tem aquela dificuldade em relação aos sintomas, porque ela pode começar com febre, mal-estar, geralmente vem com aumento dos gânglios naquela região mais acometida, dependendo de onde o vírus entrou, né, então ele aumenta os gânglios ou aqui inguinais, da região aqui da virilha, ou do pescoço, e depois de uns 4, 5 dias desses sintomas mais inespecíficos, surge uma lesão, geralmente na pele, mas pode acontecer em mucosa, região perianal, perineal ali, onde, em princípio, foi o local que o vírus entrou, né? Ele faz aquela disseminação local e depois vem a primeira lesão.
Então, ele tem essa característica de causar essas lesões, como a gente tem visto, aí vocês estão mostrando, que podem, a gente aprendeu também em 2022, a gente achava que sempre eram muitas lesões, né? Mas em 2022 a gente viu que pode ser uma lesão única, tá? Como pode ser múltiplas. Isso aí dá até a diferença da gravidade. E aí depende muito tanto da condição do paciente e da exposição que ele teve e da resposta em relação ao corpo, para a gente saber se vai ser uma doença mais grave ou não. Mas, via de regra, quem evoluiu de forma mais grave, e atualmente também parece que quem está evoluindo de forma mais grave, são pessoas que têm algum problema de imunidade, que fazem algum tratamento específico que baixa a imunidade, ou pessoas que vivem com HIV e não fazem tratamento, ou não sabem que estão com HIV. Mas, independente disso, todas as pessoas podem contrair a doença. É uma doença muito dolorosa, né? E que talvez também já tenha ficado um pouco estigmatizada. Por isso que é importante a gente novamente fazer o reforço, porque é uma doença que pode acometer a todos. E atualmente, na República Democrática do Congo e nos outros países, a gente tem visto que realmente ela está pegando mais pessoas de forma geral e não apenas grupos específicos, como a gente viu no ano de 2022. Mas, fazendo o alerta, então, é febre, dor no corpo, gânglios que aumentam, e geralmente depois vem uma lesão que parece uma espinha, só que é maior, e que às vezes, depois da evolução dela, ela vai aprofundando e ficando com o fundo ali, ficando meio enegrecida, meio com uma necrose. E depois de tudo isso vai vir uma casca, e aí vai formar a pele sã. Tudo isso, às vezes, demora 3 semanas para o paciente se recuperar. Então, também é uma recuperação lenta.